Deus seja louvado. Amém. Juntos na mesma comunhão ouviremos a palavra nas casas de orações. E conselhos também. Testemunhos. Hinos de louvores e súplicas a Deus. No canal CCB. Minha alma engrandece. Redes sociais. Inscrever-se para receber os próximos vídeos. Ative as notificações em todas. Compartilhe nossos vídeos com seus familiares e amigos. A paz de Deus a toda a Irmandade e testemunhados. Amém. Amados irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, o livro de Esdras, no capítulo 9, está no Antigo Testamento, depois de 2 Crônicas. O livro de Esdras, no capítulo 9. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, e os sacerdotes e os levitas, não se têm separado das povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a semente santa com os povos destas terras. E até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E, ouvindo eu tal coisa, rasguei o meu vestido e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até ao sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado meu vestido e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até os céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades fomos entregues nós, os nossos reis e os nossos sacerdotes, na mão dos reis das terras, a espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, como por um pequeno momento, se nos fez graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns riscar e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar uma pouca de vida na nossa servidão. Porque servos somos, porém na nossa servidão não nos desamparou nosso Deus. Antes estendeu sobre nós beneficência, perante os reis da Pérsia, para revivermos, para levantarmos a casa do nosso Deus, e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede em Judá e em Jerusalém. Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias do seu povo, ou dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade a outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos,
E suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que vos fortaleceis e comais o bem da terra, e façais possuir vossos filhos para si. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, ainda assim tu, ó nosso Deus, estorvaste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste livramento como esse. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e apresentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todos nos consumires, até que não ficasse resto nem que escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo é, pois ficamos escravos como hoje se vê. E eis que estamos diante de ti no nosso delito, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa destes versos. Amém. Temos aqui, amados irmãos e irmãs, este homem por nome Esdras, o Senhor lhe confiou uma missão nobre, era a missão de restaurar das ruínas aquilo que tinha restado de Jerusalém. O inimigo entrou ali com fúria, colocando tudo por terra. E aquilo que o povo tinha de mais sagrado, o inimigo entrou e causou grande destruição. Vemos aqui que este homem, por nome de Esdras, ele fez aqui uma oração, e na sua oração ele fez algumas confissões para o Senhor. Bem-aventurados são aqueles irmãos que confessam os seus erros, as suas imperfeições, as suas deficiências perante o Senhor. Nós temos que saber, irmãos, pedir a Deus esta condição de nós fazermos da nossa própria vida uma autoavaliação. Não só da nossa própria vida, como da nossa família também. Porque aqui, Esdras, ele não confessou somente a Deus o seu erro como aquilo que o povo também tinha errado. Irmãos, a oração ela tem uma força muito grande, que algum de nós sabemos disso, e outro de nós sabemos, mas não consideramos. Está escrito na palavra de Deus que a oração feita por um justo, ela pode muito nos seus efeitos. E, irmãos, temos vários exemplos dentro das Sagradas Escrituras a respeito do poder e da eficácia da oração. E da forma que também a oração tem que ser feita. Na maioria das vezes, irmãos, quando há condições, a oração ela é feita com nós ajoelhados ou de joelhos. É claro que tem recinto, num velório, dentro de um hospital, em alguma outra circunstância, que nós não conseguimos ajoelhar. Mas a oração, ela tem que ser feita de joelhos ou ajoelhados. E aqui, ele, na sua oração, ele confessou a Deus a deficiência dele, e
é a deficiência do povo de Deus. A Irmandade vê que Pedro ele estava preso por causa da perseguição que impuseram contra a igreja, e a igreja fazia contínua oração ao povo. O povo fazia contínua oração por conta de Pedro estar na prisão. E o Senhor ouviu e enviou o seu anjo dentro daquela prisão, irmãos. E tantos outros momentos, Daniel, ele orou, o Senhor ouviu tantas outras orações. O próprio Senhor Jesus Cristo, que é o nosso modelo, sendo Ele o verdadeiro homem, o verdadeiro Deus, Ele também se dedicava à oração. E não era uma oração rápida, irmãos. Era uma oração que Ele ali muitas vezes ficava um bom tempo. E numa situação Ele chamou 3 dos seus apóstolos, discípulos, para acompanhar Ele, que Ele estava muito angustiado. E Ele ali foi num lugar retirado do povo, orar. Mas quando Ele estava orando, terminou a oração, Ele voltou. E aqueles discípulos estavam dormindo, porque não suportaram. Irmãos e irmãs, nós vivemos num tempo que a oração ela tem que fazer parte da nossa vida, do nosso cotidiano, do nosso dia a dia e do nosso convívio familiar. Nós vivemos num tempo de extrema dificuldade. Nós somos ensinados a orar pelas autoridades e orar por toda a humanidade. Nós estamos passando por turbulências, e turbulências fortíssimas, que alguns têm noção e têm conhecimento das turbulências que o povo de Deus, que a obra de Deus está passando. E são, irmãos, turbulências de todas as formas e de todos os lados. Tem pessoas tomadas de ódio, de espíritos malignos, que não suportam quando fala que este povo é o povo de Deus. Eles não suportam e criticam e afrontam, porque são tomados de outros espíritos. Isso tem crescido, irmãos. Tem outros que fazem comentários e parece que ele é uma pessoa tão dócil, tão puro na forma dele se expressar com as suas palavras, tão leves de um certo ponto de vista, mas ali dentro está cheio de veneno mortal. E muitos descuidados são, irmãos, picados desse veneno e não suporta mais ficar no nosso meio. Já começa, porque é assim, amados. Os irmãos devem ter noção disso. Como uma serpente, ela pica um homem, uma mulher. A pessoa que tem aquele veneno injetado no seu sangue, a pessoa começa a perder a visão. E ela começa também a se inchar. Se não for socorrido rápido, ela vem a óbito. E assim é quem são picados por essas pessoas, com suas palavras, com tanto veneno. A pessoa começa a ficar cega e já não consegue enxergar mais a beleza desta obra. Já não consegue mais ter simplicidade. Começa a enxergar só defeitos. Irmandade, nós temos defeitos. Nós não somos perfeitos.
Essa reunião aqui é a reunião dos imperfeitos. Os espíritos aperfeiçoados um dia se congregarão na glória eterna. Mas aqui é a reunião dos imperfeitos. Que no dia a dia nós somos aperfeiçoados pela palavra de Deus, se assim nós dermos condições de ela trabalhar nas nossas vidas. Mas, irmãos, quem é tomado por este veneno, os irmãos podem ter ciência de uma coisa. A pessoa, quando é tomada por esses sentimentos de difamação, isso não vem de Deus. Difamar alguém, denegrir alguém, principalmente publicamente, isso daí não vem de Deus. E quando a pessoa é tomada desses sentimentos, ele vai lá, vasculha alguma coisa que no seu ponto de vista não está certo e ventilam isso de todas as formas, redes sociais ou de outras formas. Vocês não vão pegar, irmãos, porque essa obra é tão bela. Vocês não vão pegar as coisas que Deus criou no nosso meio, porque não é só o culto. Tem o culto. Mas quantos benefícios Deus toma aos seus servos? Mandar sabe aqui, os surdos, eles são bem recepcionados, há uma preocupação com eles. Deus abre a mente de irmãos e irmãs para ensinar aqueles que têm um coração, essa disposição, esse desejo, ensinar eles a aprender os sinais. Porque Libras, irmãos, é língua, é sinais. Sinais que interpretam para que eles possam entender a palavra através de sinais. E aí, esses irmãos e irmãs, eles se dispõem a aprender para que os surdos possam entender a palavra de Deus. Mandale sabe que às vezes vêm irmãos enfermos de lugares assim que não tem nenhuma condição, eles são limitados. Eles vêm fazer tratamentos nas grandes cidades por causa dos recursos. Eles têm que ficar aqui uma semana, um mês. Eles têm que vir acompanhados, eles não podem pagar uma hospedagem. Existem casas de apoio que o Senhor guiou os seus servos. São casas que são alugadas ou são prédios próprios. E ali tem bastante espaço para ficar esses irmãos enfermos, para eles fazerem os seus exames, ir até o médico, voltar, e para algum familiar ficar ali também. E tem tantas coisas sublimes aqui no meio desta obra que Deus, pelo seu Espírito, foi despertando o seu ministério. Irmãos voluntários que vêm nas igrejas ensinar a música sem ter um real, eles não cobram a satisfação e o prazer, para que depois venham aqui louvar o Senhor com seus instrumentos, desde crianças até idosos. E quantas outras coisas, irmãos, que se fosse falar do suprimento da obra da piedade, e tantas outras coisas, como acabamos de ler aqui, reuniões para a mocidade, cultos para a mocidade, reuniões de conselhos, ensaios, espaço infantil. Mas nunca ninguém vai pegar uma que não precisamos disso. Mas essas pessoas tomadas desse sentimento, eles nunca vão divulgar essas coisas, porque ele quer tirar o foco daqueles que estão no meio desse rebanho. Mas
Se a Irmandade deu ouvido a esta palavra, porque Deus manda uma palavra nesse sentido, é porque muitos irmãos incautos não estão dando atenção, estão indo embora, aceitando aquilo que as pessoas estão falando, o vento está soprando forte. Mas Deus quer lembrar o povo. Eu vou pregar o que Deus está me trazendo à frente aqui, irmãos. Deus vai dar um basta nesta demanda. Deus vai despertar o seu povo e vai mostrar até para o mais simples o que realmente está por trás de tudo isso. Tem alguns que estão lá, irmãos, enveredados por esse caminho, e Deus cercou o caminho dele. Depois ele mesmo falou que ele estava errado em tudo aquilo que ele estava fazendo, que ele estava certo. Tem famílias se apostatando da fé, que estavam aqui há tantos anos, mas estão se apostatando da fé. E o Senhor está preocupado com o seu rebanho. Quantas vezes o Senhor já deu de falar, irmãos, que nós não somos exclusivistas? Se alguém de outra denominação falar que eles estão na graça, quem somos nós para falar ao contrário? Que Deus abençoe eles e que eles alcancem a salvação. Mas nós temos que ter convicção, sim, estamos na graça do Filho de Deus, irmãos. Essa convicção, se o povo não tiver no coração, aqueles que não tiverem isso, eles não vão suportar. Podem ter os erros nosso humano, mas erro na doutrina nunca ninguém vai, irmãos, aleluia, encontrar, porque este povo está fundamentado na doutrina apostólica. Bendito é o nome santo do Senhor. E aqui, irmãos, o Esdras, ele ficou preocupado, porque o povo, tudo aquilo que Deus tinha falado para não fazer, eles acabaram fazendo. O Senhor aconselhou para eles: não junta e não participam das abominações dos cananeus, dos fariseus, e foi falando. Mas eles não deram crédito. E Esdras ficou muito, mas muito irado. E ele falou: eu rasguei o meu vestido quando eu vi que tudo aquilo tinha entrado no meio do povo. E rasguei o meu manto e arranquei os cabelos da minha cabeça e me assentei atônito. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a minha face perante ti, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa tem crescido até os céus. E se nós não tomarmos cuidado, irmãos, as iniquidades crescerão no nosso meio e nós também ficaremos confusos. Se nós não tomarmos cuidado, irmãos, nós vamos ser enganados por espíritos que eles se manifestam no meio do povo, se manifestando, e quem não tiver discernimento vai falar: é Deus. Isso aí é Deus, e não é Deus. É espíritos de imitações. E nós temos que ter muito cuidado, porque, como está escrito aqui, as iniquidades, elas querem entrar no nosso meio, e o povo tem que vigiar. Nós não podemos aceitar, irmãos e irmãs, preste atenção. A nossa função, o que seria correto, o que seria justo e o que seria correto, é nós recebermos de Deus a sua luz para nos nortear, para que nós pudéssemos nos conduzir nesta terra, e através desta luz nós nos nortearmos por ela e nos conduzirmos perante a igreja e perante a sociedade, e essa luz ela se manifestar de maneira tal que alguém nos visse lá fora e falasse:
o comportamento deste homem, desta mulher, a postura, isto aí só deve ser divino. Então nós tínhamos que pegar daqui e exportar lá para fora. Mas está vendo o que está acontecendo é o contrário. Nós estamos buscando lá de fora e trazendo aqui para dentro de nós. Isso está acontecendo. E todas as formas que estão acontecendo, e se o Senhor não manda a palavra assim, nós daqui a pouco, irmãos, estamos aqui glorificando, manifestando a promessa, falando, aleluia, tantas outras coisas, mas cheio das insígnias que não é de Deus, cheio das insígnias mundanas. Bendito é o nome santo do Senhor. E nenhum de nós que estamos aqui, nenhum, nós vamos ver o Senhor sem a santidade. O que nos verá ver a face do Senhor, o que nos fará ver a face do Senhor, é a santidade. Mas nós, em vez de estarmos levando daqui lá para fora, nós estamos trazendo lá de fora para cá, nas nossas vidas, e não fazemos também, irmãos, questão e colocamos na vida dos nossos filhos, no nosso dia a dia, e não estamos nem mais preocupando em trazer isso para aqui, para dentro dessa reunião. Nós sabemos que nós temos, irmãos, uma forma de estar aqui, uma forma de se comportar, uma forma de se vestir. Nós temos tudo isso, irmãos. Bendito é o Senhor. Mas nós estamos trazendo as coisas lá de fora para cá. E pensa que o Senhor, Ele vai ficar assistindo e Ele vai concordar. O Senhor não vai reagir. O Senhor não vai falar, como essa obra não é nossa. Essa obra é de Deus. Nós temos certeza que essa obra é de Deus. Se nós não tivéssemos cuidado, irmãos, o tempo do testemunho, ele ia até a tarde da noite num culto como esse. Porque quantas obras Deus faz no meio desse povo, mostrando pelos sinais que esta é a obra dele, mostrando que ele tem prazer no meio deste povo. A Irmandade, não imagine como que Deus tem prazer no meio do seu povo. Mas, aleluia, tem uma coisa aqui que dá até tristeza de ler. Por quê? Porque o Senhor Jesus mesmo falou que muitos serão chamados e poucos serão os escolhidos. Irmandade, muitas vezes nós pegamos alguma referência no meio do povo, já está errado isso, mas referência àquele faz porque eu não posso fazer, aquele faz, ele toca, aquela faz, ela toca, aquele faz, é filho de irmão de ministério, é filha de irmão de ministério, tem parente de ministério, e começa a pegar essas referências. Bendito é o nome santo do Senhor, mas a referência que tu estás pegando, tu não sabes se ele é só chamado e não vai ser escolhido, tu não sabes se ele é um joio em vez de ser trigo. Bendito, nós não podemos julgar, mas às vezes agora, se tu pegar como referência, como modelo Jesus Cristo, tu pode ter uma certeza, tu não vai ficar confuso, tu não vai ficar confusa. Se ele pedir, não vimos o testemunho do irmão aqui, o médico falou uma coisa, a mãe foi lá ouvir a palavra, e a palavra falou outra, e ela não ficou confundida nem envergonhada. E depois ele veio com epilepsia, o Senhor passou e curou ele da epilepsia. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, quem se apega no Senhor, ele também não fica confuso e confusa. E hoje Deus não está mandando ninguém embora. Deus não está falando que teu nome está riscado no livro da vida. Não é nada disso. Deus, ele só está falando para nós nos despertarmos e para nós também não deixarmos sermos picados pela serpente. Mas quando alguém é picado pela serpente, tem um instituto aqui em São Paulo chamado Instituto Butantan, que lá está cheio de antídoto. Aí a pessoa, irmãos, ela é ministrada naquele antídoto
e corta o efeito da picada daquela serpente. E Deus, nesta noite, por esta palavra, Ele quer tirar o efeito de algum veneno na vida de alguns que estão aqui, que por descuido, por negligência, acabaram facilitando e aceitando certas coisas que estão aí agora com dificuldade. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, isto é um dos maiores milagres. Deus curar nós, aleluia, de venenos que vêm para tirar nós o foco desta graça maravilhosa. Mas pode comer desta palavra, que ela quer curar algum mal da nossa vida. Seja agora desintoxicado, desintoxicada, em nome do Senhor Jesus. Bendito se cair no nosso meio pelos ventos fortes, árvore pequena e árvores grandes, nós temos que ficar naquilo que o Senhor nos falou. Bendito é o nome santo do Senhor, porque todas essas previsões, elas foram feitas, aleluia, lá no passado, e o que é de Deus, o que Ele fala, vai se cumprir na íntegra. Povo de Deus, aproveite este momento que a palavra vai se encerrar, mas todos nós que neste momento agora, nesses poucos minutos que tem de pregação de palavra, todos nós que a partir de agora fizemos neste momento uma autoavaliação da nossa conduta e também uma autoavaliação do nosso estado neste momento, como nós estamos em cima do muro, estamos indecisos, estamos perdendo a força, não estamos conseguindo esboçar nenhuma reação. Faça agora uma autoavaliação, a irmã também faça uma autoavaliação e vê o que precisa, aonde que está, aleluia, o ponto frágil da tua vida, o ponto vulnerável na tua vida, tu sabes, porque Deus te deu inteligência para isso. Faça uma autoavaliação agora, porque o Senhor está preparando muitas coisas para daqui um pouquinho derramar na tua vida, na vida de todos nós que estamos aqui, e o Senhor vai tirar essa vulnerabilidade das nossas vidas. O adversário não pode mais entrar e sair com essa liberdade, ele está entrando e saindo e contaminando e te tirando do foco. Isso tem que encerrar pelo que Deus mostra aqui, isso tem que encerrar hoje pelo poder e eficácia desta palavra. Então faça aí uma autoavaliação, o que é que tu necessita. Se é de fé, receba a fé agora. Se é de comunhão, receba a comunhão. Se é de espiritualidade, seja tomado e tomado agora pela espiritualidade que vem do trono da misericórdia de Deus. Se é de energia, de vigor e de força, se é, aleluia, se Deus precisa por alguma divisa ou te dar alguma arma potente, porque o que está no teu calcanhar, ele é, aleluia,
frutifica na oração, porque uma oração ela muda uma lei numa nação, uma oração ela muda o percurso de uma nação. Este país precisa da oração deste povo, não passa pela irmandade, a cabeça da irmandade. Como esta nação precisa da oração deste povo, porque está descambando para uma situação tão perversa. Tem uma irmãzinha que recentemente, saindo de uma reunião da mocidade, ela foi até o seu carro. Quando foi lá, 3 pessoas perversas pegaram a jovem, levaram embora, tiraram a sua vida, violentaram a jovem. Outro dia acabou um culto, entraram lá marginais, fizeram arrastão no meio da irmandade, e quantas outras coisas estão entrando, porque tem espíritos que antes estavam soltos, estavam presos e agora estão soltos na face da terra por permissão de Deus. Mas irmãos, este culto já vai acabar, que não pode terminar mais que 9h15, porque assim, aleluia, mas o Senhor agora vai dar uma ordem, tudo isso que está caindo. Povo de Deus, receba agora, neste momento, nesta comunhão que tu estás, receba autoridade de Espírito, receba poder de Deus, aleluia. O inimigo não vai triunfar na tua vida. Deus vai barrar alguma coisa, Deus está barrando, segurando, aleluia. A partir de agora, vai ter que voltar para trás. Não dá mais para pegar, mas a irmandade na comunhão vai meditando nesta palavra, que Deus vai fazer muitas obras, e ao final dessa palavra, Deus mostrava desde a oração e depois confirmava nos testemunhos. Entrou muitas molésticas espirituais, molésticas materiais. Estão aqui irmãos e irmãs enfermos, aleluia, molésticas no espírito, moléstia no psicológico, crises de ansiedade. Mas eu sinto o poder de Deus aqui, e a irmandade vai sentir agora que acabou Deus me derramar aqui. Espírito de enfermidade vai sair daqui agora. Deus seja louvado. Deus abençoe a toda a irmandade e testemunhados, unidos em uma só fé e na mesma comunhão. Podemos e devemos orar uns pelos outros. Em nome do Senhor Jesus. Que a paz de Deus, a sua graça, os seus dons e o poder da sua infalível palavra permaneça em nossos corações para sempre. Amém.